Dizem que o lugar mais seguro para guardar dinheiro é dentro de uma casa. Quem fala isso nunca teve uma mãe tão de acordo com a ideia que resolveu guardar o seu por conta própria. Eu comprei minha casa depois de 8 anos fazendo hora extra e juntando dinheiro numa conta que ninguém da minha família sabia que existia. Tirei férias por 10 dias. Quando voltei, as fechaduras tinham sido trocadas, a dívida da minha irmã estava quitada e minha mãe estava sentada à mesa de jantar, pronta para me explicar por que eu deveria agradecer. $214.000. Minha irmã riu, minha mãe serviu café, e eu sorri, porque elas tinham vendido algo que não era delas. Bem-vindo ao Cal Drama Story. Pegue seu café, fique à vontade e lembre-se, as pessoas dessas histórias sempre tiveram a chance de fazer o certo, só escolheram não fazer. Deixa um comentário e, se você é novo por aqui, se inscreve. Você faz parte disso aqui com a gente. Meu nome é Mira e, por quase qualquer critério, eu sou a pessoa menos interessante da minha família. Tenho 37 anos, trabalho como examinadora de títulos numa pequena firma de direito imobiliário chamada Morrison & Key, num centro comercial simples nos arredores de Brier Creek, na Pensilvânia. Meu trabalho é ler escrituras, analisar histórico de propriedade e garantir que quem está vendendo uma casa realmente é dono dela. Eu detecto fraude para viver. Leio letras miúdas como algumas pessoas leem romances, devagar, com atenção e sempre com uma caneta na mão. Dirijo um Subaru Outback 2015, verde escuro, com um arranhão do lado esquerdo que eu vivo dizendo que vou consertar no ano que vem. Já faz 3 anos que repito isso. Tomo café preto toda manhã na mesma caneca branca de cerâmica, com uma rachadura na borda. Comprei essa caneca num brechó em 2018 e vou usá-la até ela partir ao meio nas minhas mãos ou até eu morrer, o que vier primeiro. Eu leio livros de papel, sei que é pouco prático. Não me importo. Minha avó me deixou uma caixa de receitas de metal quando faleceu, cheia de cartões escritos à mão, manchados de óleo, alguns mais antigos que a minha mãe. Eu cozinho usando aquilo todas as noites. Não por nostalgia, mas porque a comida fica melhor do que qualquer coisa que eu encontraria online. E minha avó tinha opiniões muito firmes sobre alho e, no fim das contas, ela estava certa. Deixa eu te contar uma coisa sobre ser uma pessoa sem graça. Pessoas sem graça compram casas. Pessoas sem graça têm poupança. Pessoas sem graça dormem a noite inteira porque não devem nada a ninguém e ninguém liga às 11 da noite pedindo dinheiro emprestado. Eu fui assim a vida inteira, e isso sempre funcionou bem para mim. Já a minha irmã, Denise, nunca foi sem graça nem por um dia. E isso não é um elogio. Existe algo curioso em ser a filha com quem sua mãe não precisa se preocupar. Parece algo positivo, mas não é. É uma classificação. Significa que você é aquela em quem ela não pensa. Você é a parede estrutural que ninguém verifica porque nunca deu problema. Você sustenta o teto enquanto ela passa por baixo sem nem olhar. Minha mãe, Lorraine, tem 63 anos. Ela vende avô meio período e mora na casa que herdou da minha avó, aquela com a cozinha amarela e o balanço na varanda que já está pedindo uma nova pintura faz tempo. Ela tem 2 filhas, eu e Denise. Denise tem 33 anos, é divorciada e mãe de 2 filhos, Oliver, de 6, e Lily, de 4. Denise é linda, carismática, do tipo que conquista qualquer pessoa em poucos minutos. Mas também é o tipo de pessoa que trata cartão de crédito como se fosse declaração de amor e conta bancária como se fosse só uma sugestão. Quero que você entenda um número, $214.000. Era isso que Denise devia. Cartões de crédito, um SUV alugado que ela não podia pagar, móveis comprados para uma casa que ficou com o ex-marido, roupas, viagens, contas de restaurante, mensalidade de academia com sauna. Ela tinha 33 anos, 2 filhos e uma dívida do tamanho de um financiamento imobiliário. E o único comentário da minha mãe era: ela só precisa de uma ajudinha. No vocabulário da minha mãe, a ajuda não tinha limite. Quando eu me formei na faculdade, minha mãe esqueceu de tirar uma foto. Quando Denise cortou o cabelo, minha mãe postou no Facebook com 3 corações e a legenda minha menininha. Eu não digo isso com amargura, digo com precisão. Existe diferença. Minha mãe tinha uma frase para Denise: ela só precisa de uma ajudinha. Para mim, ela não tinha frase nenhuma. Nunca achou necessário. Agora deixa eu te falar da casa.
3 quartos, um banheiro e meio, cozinha com armários de carvalho dos anos 90 e uma janela sobre a pia que pegava a luz da tarde exatamente às 16h17, todos os dias. O corredor tinha cheiro de madeira antiga com produto de limpeza de limão. O terceiro degrau da escada rangia, e eu nunca consertei porque aquilo me ajudava a saber onde eu estava no escuro. Comprei essa casa há 3 anos, com 20% de entrada à vista. Foram 8 anos fazendo hora extra, 47 meses levando almoço de casa em vez de comprar, e uma conta poupança cujo nome minha mãe nunca soube porque nunca perguntou. Eu mesma pintei a sala, 2 demãos de cinza quente num sábado de março, ouvindo um podcast sobre ônus imobiliários. Instalei as estantes com as próprias mãos. Cozinhei as receitas da minha avó naquela cozinha todas as noites, com a caixa de metal aberta ao lado, lendo a caligrafia dela como se fosse uma carta. Agora presta atenção nisso, porque vai importar depois. Quando comprei a casa, registrei tudo no nome de uma LLC, uma empresa de responsabilidade limitada com um único membro. Meu nome está na empresa, mas a escritura está no nome da empresa, não no meu. Eu não fiz isso por paranoia, nem por desconfiar de alguém. Fiz isso porque todos os dias, no meu trabalho, eu vejo casos de fraude imobiliária. Vejo escrituras falsificadas, golpes com transferência de propriedade, famílias perdendo suas casas porque confiaram em alguém que assinou o que não devia. Quando você lida com os piores erros das pessoas todos os dias, se proteger vira reflexo. Como uma enfermeira que lava as mãos por mais tempo que todo mundo. Como um mecânico que escuta o próprio carro de um jeito diferente. Eu ainda não sabia, mas em 9 dias minha própria mãe tentaria vender cada metro quadrado daquela casa. O namorado dela apareceu em abril. Geraldi Prati, 58 anos, cabelo grisalho penteado para trás. Camisa polo bem ajustada com uma precisão quase militar e um anel de ouro no dedo mínimo que brilhava toda vez que ele alcançava a manteigueira. Ele usava perfume demais para qualquer ambiente fechado. Disse que conheceu minha mãe na igreja. Depois eu descobri que Geraldi frequentava muitas igrejas e conhecia muitas mulheres e sempre sentava no terceiro banco, exatamente onde costumavam ficar as viúvas. Ele apertou minha mão daquele jeito típico de quem quer parecer cordial, mas sem te dar importância, firme, rápido e já olhando além de você. Guarda esse detalhe, porque importa mais tarde. Era um almoço de domingo, talvez a terceira vez que nos encontrávamos. Geraldi começou a fazer perguntas sobre a minha casa, em que bairro ficava, quantos quartos, como estava o mercado na região, se o financiamento era com taxa fixa ou variável. Eu respondi educadamente, achando que era só conversa para preencher o silêncio, aquele tipo de papo que homens da idade dele usam para parecer que entendem de alguma coisa. Mas tinha algo diferente, ele não usava linguagem comum, usava termos técnicos. Falava em imóveis comparáveis em vez de preços, dizia título limpo em vez de tudo certo, perguntava sobre custos de fechamento como alguém que já tinha sentado em várias mesas de contrato. Eu percebi isso, só não entendi o motivo ainda. Geraldi sorriu para mim do outro lado da mesa, e lembro de ter pensado, esse é o tipo de homem que avalia o ambiente, não as pessoas. Minha mãe olhava para ele do mesmo jeito que olhava para um novo corte de cabelo da Denise como algo que ela escolheu e já tinha orgulho de exibir. Ruti me ligou numa terça-feira e disse 4 palavras que mudaram todo o meu verão: você precisa de férias. Ruti Medina é minha melhor amiga desde o 2º ano na Penn State. Ela trabalha como gerente de consultório em uma clínica odontológica, tem opinião sobre absolutamente tudo e é a única pessoa que já foi praticamente expulsa da mesa de ação de graças da minha mãe. Isso foi em 2019. Ruti disse para Denise, na frente de todo mundo, inclusive do molho de cranberry de Deus, que cartão de crédito não é renda. Minha mãe jogou um pãozinho nela. Um pãozinho de verdade. Ruti pegou no ar e continuou comendo. A gente não fala sobre aquele feriado, a não ser o tempo todo. Você não tira um dia de folga há 4 anos, ela disse. Tá virando parte do arquivo do escritório. Ela não estava errada. Então eu reservei uma cabana em Bar Harbor, no Maine. 10 dias com livros de papel, sanduíches de lagosta e quase nada de internet. O primeiro descanso de verdade desde que comecei a trabalhar na Morrison & King. Antes de viajar, fiz o que qualquer filha faria, pedi para minha mãe recolher minha correspondência e regar minhas plantas. Fui até a casa dela no sábado,
entreguei a chave reserva, mostrei direitinho quais eram as 3 plantas que precisavam de cuidado e me despedi com um beijo. Eu coloquei a chave da minha casa nas mãos da minha mãe. Para um segundo e pensa nisso. Não foi ingenuidade, foi amor. As duas coisas parecem iguais por fora. A gente entrega a chave porque confia, e confia porque é sua mãe. É um raciocínio antigo, quase automático, que funciona perfeitamente, até o dia em que deixa de funcionar. Carreguei o Subaru com 2 malas e uma pilha de livros. O limpador do lado esquerdo ainda fazia aquele barulho irritante. Peguei a estrada rumo ao norte. Maine era exatamente o que eu precisava e, na minha cabeça, mais do que eu merecia porque pessoas como eu têm esse hábito estranho de pedir desculpa até pelo descanso antes mesmo de desfazer a mala. Mas deixa eu te dizer uma coisa, descansar não é preguiça. Descansar é o que você conquista depois de ser a pessoa em quem todo mundo se apoia. É o momento em que a parede que sustenta tudo finalmente respira. E por 8 dias, eu respirei. Li 3 livros sentada no pier. Comi sanduíches de lagosta numa barraca perto do porto, onde o ar tinha cheiro de sal e madeira, e o sol da tarde batia na água de um jeito que parecia pintura daquele tipo que ninguém acredita que é real. Dormi 9 horas por noite pela primeira vez em anos. Liguei 2 vezes para minha mãe. Ela atendeu nas 2, com a voz normal, mas um pouco apressada, como quem está olhando para algo que prefere não explicar. Tá tudo bem, aproveita aí, ela disse. No 6º dia, senti algo que fazia tanto tempo que eu quase não reconheci: calma. Uma calma simples, sem esforço, como um banho quente que não precisa de mais água. No 8º dia, minha mãe parou de atender. Liguei 3 vezes. Caixa postal. Mandei mensagem para Denise. Ela respondeu 4 horas depois: a mãe tá bem, só tá ocupada. Liguei para Ruthie. Tem algo estranho, eu disse. Ela ficou em silêncio por um instante e respondeu: desde quando sua mãe fica ocupada demais para te dar culpa de alguma coisa? Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas. Voltei um dia antes do previsto. Dirigi 6 horas debaixo de chuva, com o limpador esquerdo rangendo o caminho inteiro. Eu ainda não sabia, mas enquanto eu lia tranquila num pier em Bar Harbor, Gerald estava sentado na minha mesa de cozinha com um tabelião. Existe um tipo de silêncio muito específico que avisa que algo já aconteceu. Não é expectativa, nem espera. É o silêncio que fica depois que uma decisão foi tomada sem você, quando todo mundo já está vivendo na nova versão da história, e você ainda está preso na antiga. Eu não parei para nada, só abasteci o carro e peguei um café no drive-thru que tinha gosto de arrependimento. O limpador do lado esquerdo do Subaru rangia no para-brisa como um metrônomo marcando uma contagem regressiva para algo que eu ainda não sabia nomear. Tentei ligar para minha mãe de novo, num posto de parada perto de Hartford. Caixa postal. Liguei para Denise. Ela atendeu. Onde a mãe tá? Perguntei. Tá bem, tá na casa do Gerald. Ela não atende o telefone. Deve estar ocupada. Um silêncio. Por que você tá tão preocupada? Você devia estar de férias. Presta atenção nessa frase, você devia estar de férias. Ou seja, você deveria estar em outro lugar. Ou seja, sua ausência fazia parte de alguma coisa. Eu ainda não sabia disso de forma consciente, mas alguma coisa dentro de mim já tinha entendido. É como sentir que uma porta está trancada antes mesmo de girar a maçaneta. Tinha algo errado. E não era por acaso. Era planejado. Atravessei a divisa da Pensilvânia às 15h40. A chuva parou. O sol apareceu entre as nuvens como quem chega tarde demais para mudar qualquer coisa. Entrei na minha rua às 16h47. Estacionei na minha garagem e fiquei ali por alguns segundos, olhando para casa pelo para-brisa. Tudo parecia igual. O jardim aparado, a luz da varanda acesa, a porta da frente fechada. Subi os degraus, coloquei a chave na fechadura, e ela não girou. Eu queria te explicar como é essa sensação, mas não é algo dramático. É pequeno. É aquele tipo de erro mínimo em algo que deveria funcionar. E a sua cabeça tenta encontrar explicações rápidas antes de aceitar a única que não quer. Balancei a chave, tirei, olhei para ela, coloquei de novo, tentei outra vez.
A fechadura era de latão, nova. Não me reconhecia. Desci da varanda e fui até a janela lateral. A sala estava como sempre, minhas estantes, meu sofá, as paredes cinza que eu mesma pintei. Mas havia caixas de papelão no chão, caixas de mudança. E dentro da cozinha tinha um homem que eu nunca tinha visto, agachado debaixo da pia com uma chave inglesa na mão. Bati no vidro. Ele se assustou, levantou e veio até a porta da frente. Disse que se chamava Dave, era encanador. Tinha sido contratado naquela manhã para consertar a torneira da cozinha por presta atenção nisso pelas pessoas que compraram a casa na semana passada. Essa casa é minha, eu disse. Dave me olhou, olhou para a ferramenta na mão, depois olhou de volta para mim. Moça, quem me chamou disse que fechou o negócio na terça passada. Não fechou, respondi. Ele ficou meio sem saber o que fazer. Eu continuo arrumando a torneira ou... Continua, eu disse. A casa ainda é minha. Voltei para o Subaru, sentei no banco do motorista com a porta aberta e liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. A voz dela estava estável demais, daquele tipo de calma que não é natural e ensaiada. Ah, você voltou mais cedo, ela disse. Vem jantar hoje. Eu explico tudo, eu explico tudo. Ela falou isso daquele jeito de quem já decidiu, antes mesmo de você chegar, qual versão da história você vai ouvir. Eu desliguei o carro. Fiquei um tempo sentada ali, olhando para minha casa. A chave ainda estava no meu bolso. Mas naquele momento ela não servia para nada. Se você chegou até aqui, faz um favor pequeno para mim, se inscreve no canal. Não custa nada para você e faz toda a diferença pra gente. Obrigado de verdade. A mesa estava posta para 9 pessoas. A emboscada, para uma. Na casa da minha mãe, tecnicamente da minha avó, aquela com cozinha amarela e a porta de tela que sempre rangia, já tinha gente demais quando eu cheguei. Tio Roy no canto com uma cerveja. A prima Gillian arrumando os pães. Tia Marta cortando tomate. Geraldo estava na cabeceira da mesa como um homem que foi promovido a um cargo que ele mesmo inventou. E Denise também estava lá. Brincos novos, uma blusa que eu nunca tinha visto. Ela me olhou com aquele sorriso de quem já conhece a piada, só está esperando você chegar na parte em que cai. Minha mãe me abraçou na porta com o entusiasmo de quem abraça um alarme de incêndio que não para de tocar. Senta, querida. A gente fala depois do jantar. Mas não esperamos o depois. Veio no meio da refeição, entre a salada e o assado, daquele jeito que verdades difíceis sempre aparecem não porque é o momento certo, mas porque alguém não consegue mais segurar. Então, disse Lorraine, dobrando o guardanapo uma vez, eu vendi a casa. Ela falou como quem diz: eu estacionei o carro ali na esquina. Simples. Resolvido. Como se papel assinado fosse tudo o que existia naquela decisão. Denise precisava de ajuda. Estava em sérios apuros. Os cobradores ligavam todo dia. Ela podia perder as crianças. Minha mãe me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem já decidiu que aquilo faz sentido e que o seu papel é concordar. Família ajuda família. É assim que funciona. Denise se recostou na cadeira, me encarou e soltou: acho que agora você tá sem casa, né, irmã? Geraldo riu. Um riso curto, satisfeito, como quem assiste a um truque que ele mesmo montou. Eu olhei para minha mãe. Depois para ele. Depois para minha irmã. E sorri. O rosto de Denise mudou. O que foi? Tá achando graça de quê? Coloquei o garfo no prato com cuidado. Não respondi. Deixa eu te explicar uma coisa sobre silêncio. O silêncio, quando você está numa sala cheia de pessoas que acabaram de te prejudicar, não é fraqueza. É cálculo. Você está comparando o que sabe com o que eles acham que sabem. E a distância entre essas duas coisas é onde sua vantagem começa. Eu sorri de novo. E aquele sorriso não tinha nada de perdão. Fiz uma única pergunta. Só uma. E a sala inteira mudou de temperatura. Quem assinou a escritura? Lorraine piscou. Eu, como sua mãe. E o nome no título? Ela hesitou.
Não foi uma pausa longa. Meio segundo, no máximo. Mas nesse meio segundo eu vi minha mãe tentando lembrar um detalhe que ela nunca tinha se preocupado em verificar. E eu vi Geraldi olhando para o saleiro. Do jeito que um homem olha para um objeto quando não quer encarar mais ninguém na sala. É sua casa, Lorraine, ela disse. Seu nome, não é? Meu nome, respondi, não está no título. A mesa ficou em silêncio. O tio Roy colocou o copo devagar. A tia Marta parou de cortar os tomates. Vou perguntar de outro jeito, eu continuei. Alguém aqui você, Geraldi, quem segurou aquela caneta checou o nome que estava na escritura antes de assinarem um contrato de cessão de direitos com assinatura falsificada? A palavra falsificada caiu na mesa como um prato quebrando no chão. Lorraine abriu a boca, fechou de novo, e olhou para Geraldi. O maxilar dele se mexeu uma vez, como quem recalcula uma rota que tinha certeza segundos antes. Você está exagerando, disse Denise. Eu estou sendo precisa. Levantei. Peguei o celular do bolso. Disquei ele em marcha ali mesmo, em pé, na frente de toda a família me observando. Ela atendeu no segundo toque. Ele nunca falha comigo. Helena, eu disse, sou eu, Mira. Preciso de você amanhã cedo. Minha mãe registrou uma escritura de cessão fraudulenta da minha propriedade enquanto eu estava fora do estado. A propriedade está em uma LLC. Ela não tinha nenhuma autorização para assinar nada. Eu olhei para Lorraine enquanto falava. O rosto dela mudou de uma forma que eu nunca tinha visto. Não era culpa. Não era medo. Era algo pior, a expressão de quem percebe que está ouvindo uma língua que não entende. Você não pode falsificar minha assinatura e depois me chamar de dramática, eu disse, olhando para Denise. Escolhe uma coisa. Saí da casa e entrei no carro. Liguei para Ruti ainda antes de sair da rua. Ela atendeu antes mesmo de eu terminar de falar o nome dela. O limpador esquerdo do Subaru voltou a chiar, mesmo sem eu ter ligado ele. Começou a chover aquela chuva leve, inútil, que não refresca nada. Eu dirigi a 50 km/h numa via de 70, com as mãos fazendo aquele esforço silencioso de segurar o próprio corpo no lugar. Me conta tudo, disse Ruti. E eu contei. A fechadura. O Dave. O jantar. A frase da minha mãe sobre ter vendido a casa como quem devolve um livro na biblioteca. Os brincos da Denise. A risada do Geraldi. A escritura com uma assinatura que não era minha. Ruti ficou em silêncio por 4 segundos. Para ela, isso é uma eternidade. Sua mãe não o pegou emprestado à sua casa, Mira. Ela roubou. Para de suavizar isso. Eu não disse nada. Ela continuou, lembra do tanque de vinho de 2019? Eu levei uma rolada de pão por falar a verdade. Dessa vez você vai precisar de algo maior que pão. Eu quase ri. Quase. Não chora ainda, ela disse. Chora depois que você ganhar. Eu dirigi o resto do caminho até o apartamento da Ruti em silêncio, exceto pelo limpador de para-brisa, que fazia questão de chiar como se tivesse opinião própria o trajeto inteiro. Estacionei. Fiquei ali sentada por um tempo. Peguei a caneca lascada que eu sempre deixo no porta-copos porque, aparentemente, eu sou esse tipo de pessoa. Segurei com as 2 mãos. Não bebi. Alguns rituais são mais antigos do que qualquer conflito. Ellen Marsh não toma café. Ela toma chá Earl Grey com exatamente uma colher de açúcar. Sempre achei isso suspeito, mas confio nela com a minha vida e com a minha escritura o que, no meu trabalho, acaba sendo praticamente a mesma coisa. Na manhã seguinte, às 8h15, eu estava sentada no escritório dela com uma pasta que montei entre meia-noite e 2 da manhã na mesa da cozinha da Ruti. Dentro dela, o contrato da minha LLC, a escritura original, uma impressão do cartório mostrando o registro da sessão fraudulenta, e prints de todas as mensagens que minha mãe tinha me enviado nas últimas 2 semanas. Ellen leu por 11 minutos sem dizer uma palavra. Ela vira as páginas com 2 dedos, sempre do mesmo jeito, como quem manuseia prova em um processo. Depois tirou os óculos, colocou sobre a mesa e me olhou. A casa está na sua LLC, ela disse.
Sua mãe não tem nenhuma autorização de assinatura. Ela não é sócia, não é administradora, não aparece em lugar nenhum no contrato. A escritura que ela registrou não tem validade. Ela fez uma pausa curta. Não é anulável. É nula. Não produz efeito nenhum. Sua casa nunca saiu do seu nome jurídico. Eu fiquei alguns segundos processando aquilo. Querida, ele continuou, eu já vi fraude imobiliária feita por estranhos, vizinhos, sócios, mas por uma mãe? Ela balançou a cabeça. Esse é o caso mais limpo que já peguei. E o mais triste também. O plano era simples porque os fatos eram simples: entrar com uma ação de retificação de registro para declarar a escritura nula, comunicar o cartório, avisar os compradores quem quer que fossem de que aquela venda não tinha valor legal, e decidir se valia abrir processo criminal contra quem efetivamente assinou o documento. Ele me encarou por cima dos óculos. A questão não é se você vai recuperar a casa, Mira. Você nunca perdeu. A questão é quantas pessoas vão responder por isso. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque foi aqui que tudo mudou o que eu achava que sabia sobre o Gerald. Naquela mesma tarde, ele conseguiu a cópia da escritura no cartório. Eu sentei em frente a ela e vi meu nome mesmo escrito com uma caligrafia que não era minha. A assinatura nem chegava perto. O meu AM inclina para a esquerda. Aquele inclinava para a direita. Quem quer que tivesse assinado aquilo nunca tinha visto eu escrever meu nome. Ou seja, não tentaram nem imitar direito. O nome do tabelião era Vince Cletti. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas Ellen, sim. Gerald conhecia ele, ela disse. Trabalharam juntos anos atrás, quando Gerald ainda tinha licença. Ela fechou a pasta. Ele era um notário que não conferia identidade. Ellen disse que ele havia reconhecido a assinatura sem a presença do assinante. Isso, tecnicamente, é uma violação grave. Ele ia perder a licença dele. Mas aí veio a parte pior. A casa foi vendida por $187 mil. O valor de mercado era pelo menos 230 mil. Gerald tinha dito para minha mãe que a casa valia menos do que realmente valia. Ele arrumou um comprador rápido, um casal jovem, os Peterson, e fechou tudo em 6 dias úteis. A diferença entre o valor real e o valor de venda não era erro. Era margem. E Gerald ficou com $23 mil dessa margem para ele. Minha mãe achava que estava salvando a Denise. Gerald estava salvando a si mesmo. Eu estava sentada no escritório da Ellen olhando aqueles números e lembrando do anel dourado no dedo dele, da camisa polo perfeitamente ajustada, e da forma como ele falava comparáveis a na mesa de jantar da minha mãe, como alguém ensaiando um personagem. Ele puxou mais um arquivo. A licença imobiliária de Gerald tinha sido cancelada 4 anos antes. Motivo: fraude e declaração enganosa em um fechamento. Ele já tinha feito isso antes. Com outra pessoa. Minha mãe achava que tinha vendido minha casa para salvar a Denise. Gerald tinha vendido minha casa para se pagar. Minha mãe me ligou às 7h14 da manhã, o horário oficial dela para a culpa. Eu estava na mesa da cozinha da Ruti, com a caneca lascada e um prato de torrada intocado. O celular vibrou, vi o nome dela e atendi do jeito que você atende algo que caiu no chão, não porque quer, mas porque está ali. Você vai destruir essa família por causa de uma casa, ela disse. Senham, bom dia. Senham, como você está? Só a acusação. Direta, como sempre foi. Você falsificou minha assinatura, mãe. Eu fiz isso pela sua irmã. A sua irmã tem filhos. Ela ia perder tudo. Os cobradores iam levar tudo. E você decidiu que a solução era tirar tudo de mim? Você tem emprego. Você tem habilidade. Você pode recomeçar. A Denise não. A voz dela estava diferente. Não era culpa. Era roteiro. Ela tinha ensaiado aquela conversa. Provavelmente com o Gerald ao lado, naquele apartamento com o cheiro constante de perfume caro, repetindo as falas até soar convincente. E então ela soltou o último recurso. Sua avó teria vergonha de você. Vou ser honesta, aquilo bateu. Não porque era verdade, mas porque foi feito para bater.
E minha mãe é muito boa em construir frases assim, ela fazendo isso há 37 anos. Eu respirei fundo. A vovó me ensinou a ler cada linha antes de assinar qualquer documento. Foi você que ensinou a Denise a gastar o que não tinha. Não envolve sua avó nisso. Ela desligou. Toda mulher que eu conheço já foi chamada de dramática por alguém que estava, na prática, prejudicando ela. Todas. A palavra nunca é descrição. É ferramenta. E minha mãe usava essa ferramenta há tanto tempo que já tinha esquecido que era uma. Peguei a caneca lascada. Alguns rituais são mais antigos do que os conflitos. E então eu verifiquei a conta bancária. E é aqui que eu preciso te explicar uma coisa. 2 anos atrás, eu abri uma conta poupança conjunta com a minha mãe. Coloquei ela como usuária autorizada para ajudá-la a melhorar o score de crédito. Depositei dinheiro ali como uma espécie de colchão, caso ela precisasse. $18.000. Não era presente. Era uma rede de segurança. Esse tipo de coisa que a filha sem graça faz porque ninguém mais faz. Eu entrei na conta usando o notebook da Ruti, com o café já frio do lado, e olhei o saldo. 0. 3 saques. 3 retiradas em caixa eletrônico em 10 dias. 6.000. 6.000. 6.000. Valores redondos. Limpos. O tipo de saque que alguém faz quando sabe exatamente o que está tirando e quanto pode retirar por dia sem levantar bloqueio. E tinha mais uma coisa no extrato, uma transferência do restante para uma conta que eu não reconhecia. Liguei para Helen. Isso é outro caso de fraude, ela disse. Separado da escritura. O dinheiro não foi para a dívida da Denise, foi? Vou descobrir, ela respondeu. Mas pelo número da conta, não foi. E foi aí que tudo encaixou de verdade. Minha mãe vendeu minha casa para salvar a Denise. Geraldi pegou a margem da venda. E depois voltou e limpou minha conta bancária por cima disso. $18.000. 3 saques. 10 dias. E nada disso foi para a dívida da minha irmã. E vou ser honesta com você, naquele momento eu parei de sentir e comecei a calcular. Dor é emoção. Precisão é decisão. E eu já tinha decidido. Liguei para o banco. Congelei a conta. Solicitei todos os registros. Sentei na mesa da Ruti com um bloco amarelo e fiz uma lista, números, datas, nomes. Porque eu sou esse tipo de mulher a que transforma tudo em lista quando o mundo sai do controle. E naquela noite, a lista era tudo que eu tinha. Me mudei para o quarto extra da Ruti com uma mala e a caixa de receitas da minha avó. Ela limpou o armário, colocou lençóis novos e disse: você pode ficar o quanto quiser, mas vai cozinhar. Só as receitas da sua avó. Esse é o acordo. Eu cozinhava. Ela comia e ouvia. E, honestamente, foi o melhor tipo de estabilidade que eu tive em anos. Eu e a Helen agimos rápido. Entramos com a ação de retificação de registro na segunda-feira. Na quarta, o cartório já tinha identificado a escritura fraudulenta e encaminhado o caso para o promotor. Na quinta, a Helen notificou os Peterson, o casal que achava que tinha comprado minha casa, informando que a venda não tinha validade e que o dinheiro poderia ser recuperado da conta de custódia. Eu não senti prazer em nada disso. E quero deixar isso claro, não existe prazer em ver um sistema desfazer algo que a sua própria mãe ajudou a construir, mesmo quando aquilo é crime. Mas eu fiz porque a alternativa era deixar o Geraldi continuar. E homens como o Geraldi sempre continuam. Uma noite, a Ruti estava sentada na minha frente enquanto eu fazia frango com limão a partir de uma das fichas da minha avó. A receita estava escrita a lápis, já desbotada, com uma anotação na margem que eu nunca tinha notado antes. A letra da minha avó, pequena e firme. Não deixe ninguém te apressar, nem a própria família. Eu segurei o cartão de receita sob a luz da cozinha e li 2 vezes. O aniversário do tio Roy era em 6 dias. A família inteira estaria lá, Lorraine, Denise, Geraldi, Gillian, tia Marta, todo mundo. A casa da minha mãe. A mesa da minha avó. Eu ia fazer o bolo dele limão, da caixa de receitas e levar a verdade junto para aquela mesa. Coloquei o cartão de volta e peguei a caneca lascada.
A rachadura na borda pegava a luz de um jeito quase bonito. Algumas coisas duram mais do que deveriam. Se histórias assim chegam até você do jeito que eu espero, deixa o like e se inscreve no canal. A maioria das pessoas não faz isso, mas é o que mantém tudo funcionando e me permite continuar contando essas histórias. Obrigado. 14 pessoas, uma mesa de jantar, um bolo de limão, uma escritura fraudulenta, e eu. O jantar de aniversário do tio Roy foi na casa da minha mãe porque, na nossa família, tudo acontece na casa da minha mãe, na mesa da minha avó, sob aquele lustre de bronze que precisava de reforma desde 2011. Cheguei às 6 com o bolo numa forma de vidro, 3 camadas, limão, cobertura de cream cheese, exatamente como na receita da minha avó, até a última colher de medida. A cozinha cheirava a carne assada, cera de vela e alguma coisa mais afiada por baixo disso, aquele tipo de tensão que já está na sala antes de alguém admitir que existe. Geraldo estava na cabeceira da mesa. E ele não tinha motivo nenhum para estar ali. Mas estava. Sentado como se aquilo já tivesse sido decidido antes de qualquer um de nós chegar. Minha mãe me abraçou na porta. Um abraço longo demais. O tipo de abraço que já vem com justificativa embutida. Denise acenou da cozinha. Usava um vestido novo. Eu vi a etiqueta removida recentemente porque ainda havia um quadradinho de cola no tecido. $400 no corpo enquanto o telefone dela devia estar tocando com cobrança. O tio Roy me viu do canto da sala e fez um leve aceno. Não era cumprimento. Era reconhecimento. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Gillian arrumava os guardanapos. Tia Marta servia vinho. A mesa estava cheia. A sala quente. O lustre zumbia em cima da gente, um fio ruim longe de apagar tudo. Geraldo piscou para minha mãe do outro lado da mesa. Foi a última vez que eu vi ele sorrir daquele jeito. E essa é a parte que eu nunca esqueço. Não porque foi agradável, mas porque era inevitável. O tio Roy apagou as velas. Cantamos parabéns. Eu cortei o bolo e servi nos pratos da minha avó aqueles de borda azul que minha mãe sempre disse serem bons demais para usar. Minha avó nunca guardava coisas boas. Ela usava. Era esse o ponto. O bolo foi parar na mesa. A água foi servida. Eu me levantei. Eu tenho algo a dizer. O garfo da minha mãe parou no ar. Não hoje, Mira. Principalmente hoje. Eu olhei para ela. Depois para o Geraldo. Depois para cada pessoa sentada naquela mesa. E falei do jeito que eu falo no trabalho, direto, factual, sem pressa. Do jeito que se fala quando os documentos já estão protocolados e a verdade não é mais hipótese. Mãe, você disse para a família inteira que vendeu a minha casa. Eu quero perguntar isso na frente de todo mundo. O que exatamente você vendeu? Lorraine abriu a boca. Nenhum som saiu. Porque a casa em 412 Mapleham Drive não está no meu nome. Ela pertence a uma sociedade de responsabilidade limitada de único membro. Eu sou a única administradora. Você não tem autorização nenhuma de assinatura. Você não consta em nenhum contrato. A escritura de cessão que você registrou no cartório com a minha assinatura falsificada não tem efeito legal nenhum. É nula. Eu deixei a palavra cair no meio da mesa. Você não vendeu minha casa, mãe. Você cometeu um crime. A sala mudou. Não ficou só quieta. Ficou parada. Como se 14 pessoas tivessem esquecido de respirar ao mesmo tempo. O único som era o zumbido do lustre acima de nós. O tio Roy pousou o copo devagar. Lorraine, ele disse baixo. Me diz que ela tá errada. Ela não respondeu. Geraldo empurrou a cadeira para trás. Isso é assunto de família, eu não acho. Senta, Jerry, o tio Roy disse. Geraldo sentou. E pela primeira vez em 8 meses, ele não parecia confortável naquela mesa. Eu continuei olhando para minha mãe. Você vendeu algo que não era seu, com uma assinatura que não era minha, para pessoas que não mereciam isso. Isso não é família. Isso é fraude. E então eu falei do resto. O valor da casa foi $187 mil. Valor de mercado mínimo,
230 mil, Gerald te disse que valia menos, mãe. Ele encontrou comprador em 6 dias e ficou com a diferença. Pausa. 23 mil dólares. A mão do Gerald foi até o copo de água. Ele não bebeu. Só segurou. E ele também retirou 18 mil da minha conta poupança. 3 saques em 10 dias. Esse dinheiro não foi para a dívida da Denise. Foi para a conta dele. Lorraine virou o rosto para o Gerald. E eu quero te dizer uma coisa sobre aquele instante, porque é uma imagem que não sai da minha cabeça. Não era raiva. Ainda não. Era o olhar de alguém que percebe que aquilo em que se apoiou a vida inteira não é concreto, é papelão pintado de parede. Isso não é. A Lorraine começou. Gerald levantou a mão. Eu posso explicar. Para mim, eu disse, ou pro promotor do condado. O tio Roy se levantou. Olhou para minha mãe e falou a frase mais importante daquela noite. Você deixou esse homem entrar na sua vida, e ele roubou sua filha. As duas. A Gillian, que até então só observava em silêncio, mexendo no guardanapo no colo como quem recalcula tudo o que já acreditou, falou. Espera, tia Lorraine, você sabia da escritura? Lorraine não respondeu. Continuava olhando para o Gerald. E o Gerald, presta atenção nisso. O Gerald estava com a cara de um homem que está ficando sem portas para sair. Ele tinha perdido a licença imobiliária 4 anos atrás. Por fraude em fechamento, eu disse. Ele já fez isso antes. Foi nesse momento que o rosto da minha mãe mudou. E não foi raiva. Foi algo pior, aquele olhar de quem está encarando uma parede que sempre achou que era parede, até perceber que ali existe uma porta. E atrás dela, um cômodo cheio de coisas que ela escolheu não enxergar. Denise começou a chorar. E eu preciso te falar sobre isso com cuidado. Ela empurrou a cadeira para trás, o queixo caiu, e as lágrimas vieram rápido, ensaiadas, conhecidas, no mesmo timing de sempre, exatamente quando a responsabilidade entra na sala e ela tenta expulsar isso de alguma forma. Eu não sabia que era assim, ela disse. Eu achei que a mãe só estava me ajudando. Eu tenho filhos, Mira. Ela chorava. E eu preciso ser justa aqui. Não sei se aquele choro era verdadeiro. Mas eu sei que ele já tinha funcionado antes. Em jantares de família, na audiência do divórcio, no tanque de vinho em que a Ruth falou da história do cartão de crédito. Denise chorava, e o foco mudava. Saía do que ela tinha feito e ia para como ela estava se sentindo. E essas duas coisas nunca eram a mesma coisa. Dessa vez não funcionou. Você riu de mim, Denise, eu disse. 6 dias atrás, sentada nessa mesa, você me chamou de sem-teto. Usando brincos que eu paguei. Ela parou de chorar. Não aos poucos. Parou de uma vez só, como uma torneira fechada. O tio Roy olhou para minha mãe. Você não ajudou a Denise, ele disse. Você só escolheu qual filha ia machucar. Quero que você guarde essa frase. O tio Roy construiu móveis a vida inteira. 40 anos trabalhando com madeira, falando pouco e acertando sempre. Quando ele falava, até a minha mãe ficava em silêncio. E naquele momento, até Denise entendeu. As lágrimas pararam quando ela percebeu que ninguém na mesa estava olhando para ela com pena. Estavam olhando com cálculo. Com fatos. Eu me levantei. Sem levantar a voz. Não precisava. Eu não vou gritar. Não vou fazer cena no aniversário do tio Roy. E não vou ficar aqui listando cada valor, cada mentira, cada assinatura que vocês falsificaram em meu nome. Isso agora vai com o meu advogado. Eu falei como falo no trabalho. Direto. Final. Irrecorrível. Minha mãe levantou o olhar da cadeira e disse aquilo que mães dizem quando já não tem mais estratégia nenhuma, só o papel que elas acham que ainda tem direito de exercer. Você faria isso com a sua própria mãe? Eu olhei para ela. Você fez primeiro. Pensa nisso por um segundo. Uma mulher que falsificou a assinatura da própria filha, vendeu a casa dela, entregou o dinheiro para outra filha, deixou o namorado desviar o resto, e ainda assim, quando confrontada com tudo isso, pergunta se a filha faria aquilo com ela. Peguei o último pedaço do bolo de limão.
Levantei na frente do tio Roy e disse: Feliz aniversário. O bolo é da receita da vovó. Ela teria entendido. Tio Roy me olhou e apenas assentiu. Um único aceno. Foi suficiente. Eu caminhei até a porta. Não olhei para trás. Não olhei para Lorraine. Não olhei para Denise. Não olhei para Gerald, que agora estava sentado muito quieto numa cadeira que já não lhe pertencia. Existe um momento na vida de toda mulher em que ela para de escolher entre ser gentil e estar segura. As duas coisas nunca estiveram em conflito, só fizeram ela acreditar que estavam. A porta se fechou atrás de mim, e, pela primeira vez em 37 anos, não era eu quem estava segurando ela aberta para todo mundo. Ellen me ligou numa quinta-feira. Acabou, ela disse. 2 palavras. 22 anos de experiência dentro delas. O tribunal decidiu a ação de retificação de registro em 3 semanas. E isso é importante você entender, esse tipo de processo pode levar meses. Esse levou 3 semanas porque não havia nada para discutir. A escritura era falsa. A LLC era real. A assinatura era forjada. O juiz não precisou de audiência. Ele leu a petição, revisou as provas e assinou a decisão. A escritura era nula. Minha casa nunca tinha saído legalmente do meu nome nem por um dia sequer. O cartório identificou a fraude e encaminhou o caso ao Ministério Público. O tabelião, Vince Cletty, entrou em investigação por não verificar identidade. Perderia a licença ainda naquele ano. E Gerald Pratt foi preso numa terça-feira, às 6h15 da manhã, no apartamento alugado em Doyleston. Falsificação de documento, fraude. Fiança fixada em $75.000. Minha mãe não pagou. E eu quero te dizer uma coisa sobre consequências. As pessoas falam de justiça como se fosse sentimento. Não é, justiça é processo. É papel, protocolo, assinatura, juiz lendo linha por linha, cartório marcando fraude, e uma mulher numa pequena firma de advocacia tomando chá Earl Grey com um açúcar e não deixando passar nada. Justiça não é discurso. É sistema. E o sistema funcionou porque eu alimentei ele com os documentos certos, na hora certa. Porque isso é o que eu faço da vida e porque minha avó me ensinou a ler cada linha antes de assinar qualquer coisa. Os Petersons, o casal jovem que achou que tinha comprado minha casa, foram notificados de que a transação era inválida. O dinheiro do escro era recuperável. Eles também eram vítimas. E a Ellen fez questão de que eles entendessem isso. Minha mãe chorou. Mas dessa vez foi diferente. Ela me ligou 3 dias depois da prisão do Gerald. Era uma quarta-feira à tarde. Eu estava na cozinha da Ruthie, olhando para a caixa de receitas e tomando café na caneca lascada. O telefone vibrou, e eu deixei tocar 2 vezes antes de atender. Eu não sabia do dinheiro, ela disse. A voz estava fraca. Eu não sabia da licença dele. Eu achei que ia dar certo porque você é forte. E eu quero que você guarde essa frase. Porque ela explica a minha infância inteira. Você é forte. Ou seja, você não precisa de mim. Ou seja, eu vou proteger quem chora mais alto. Ou seja, sua competência virou permissão para me negligenciar. Eu disse isso olhando para o vazio, depois de ouvir a última frase dela. Você achou que eu era forte o suficiente para perder tudo, então você não precisaria dizer não para Denise. Silêncio. E deixa eu te dizer uma coisa sobre mães. Sua mãe é a primeira pessoa que você aprende a ler, e a última que você aprende a perdoar. Alguns de nós nunca chegam nessa segunda parte. E isso não é fracasso. É só um fim honesto. O Ministério Público estava revisando a participação da Lorraine. A Ellen me explicou que existia até possibilidade de acusação por conspiração. Ela tinha participado do esquema, dado acesso à casa, às chaves, estado presente em etapas do plano. No final, o promotor decidiu não denunciá-la criminalmente de forma direta. Falta de prova de que ela entendia todas as consequências legais. Mas ela recebeu uma advertência formal que ficou registrada. Eu não vou te ajudar nisso, mãe, eu disse. E não vou te perdoar por isso. Não hoje. Desliguei.
Sentei na cozinha da Ruth e não chorei. Não porque não podia, mas porque eu já tinha decidido o que vinha depois. Eu quero te falar sobre os Peterson, porque eles são a parte dessa história que quase ninguém lembra. Kate Marcus Peterson. Ela era professora de segunda série. Ele, eletricista. Economizaram por 3 anos. Tinham um cachorro chamado Walter e um sonho simples, um quintal cercado. Eles encontraram uma casa de 3 quartos, num bairro tranquilo, por um preço que parecia bom demais, e era exatamente isso. Eles não sabiam que a escritura era falsa. Não sabiam que a licença do Gerald tinha sido cancelada. Não sabiam que a mulher que encontraram na mesa de fechamento, minha mãe, não era dona de nada e não tinha autorização para vender coisa nenhuma. Eles assinaram de boa fé. Porque é isso que pessoas fazem quando confiam no sistema. E o sistema falhou com eles porque um homem sabia exatamente onde estavam as brechas. A Ellen marcou uma reunião. Eu fui até o escritório dela e sentei numa sala de reunião com café ruim e luz fluorescente, em frente a Kate Peterson. E eu vi o rosto dela mudar quando a Ellen explicou que a casa que ela achava que tinha comprado nunca esteve à venda de verdade. A gente só queria uma casa com quintal pro nosso cachorro, ela disse. Eu olhei para ela e vi a minha versão de 3 anos atrás. Uma mulher juntando dinheiro para uma casa. Uma mulher que merecia uma escritura limpa, uma porta que tranca de verdade, um degrau que rende no escuro. Uma mulher que não fez nada errado. Seu dinheiro de escro pode ser recuperado, disse a Ellen. E você tem direito de processar o Gerald Pratt por danos. Eu apertei a mão da Kate na saída. Você vai ficar bem, eu disse. Agora está tudo regularizado. Ela assentiu. Parecia uma pessoa tentando acreditar em algo que ela tinha todo o direito de acreditar. Eu disse que ela ia ficar bem porque ia mesmo e porque alguém precisava dizer isso. A dívida da Denise não sumiu. Dívida nunca some. O que muda é só quem carrega. Sem o dinheiro da venda da casa, que nunca foi uma venda legal, a dívida da Denise continuava lá, $214 mil. As empresas de cobrança não estavam interessadas em jantar de família, escritura fraudada ou lágrimas na mesa. Elas queriam pagamento. E a Denise não tinha como pagar. Ela entrou com falência, capítulo 7, numa terça-feira. Eu soube pela Ruth. A Ruth soube pela Gillian. A Gillian soube pela tia Marta na igreja. Na minha família, notícia não corre em linha reta. Corre como água descendo, sempre buscando o ponto mais baixo. A Denise perdeu o SUV alugado. Foi morar com a tia Marta, no quarto dos fundos com papel de parede floral que não muda desde 1994. As crianças ficaram com o pai durante o verão enquanto ela tentava organizar a papelada. Ela me ligou uma vez. Você pode me emprestar? Não. Silêncio. Mas eu sou sua irmã. Eu era sua também. Ela não ligou de novo. Vou ser honesta com você, eu não senti prazer na falência da minha irmã. Mas também não assumi aquilo como responsabilidade minha. Aquela dívida era dela. Cada compra, cada assinatura, cada escolha de um carro que ela não podia pagar. Sempre teve alguém segurando o prejuízo por ela. Sempre teve alguém pagando. E isso virou padrão. Depois virou expectativa. Depois virou direito. E esse direito foi o que acabou levando a minha casa. Dessa vez não tinha ninguém atrás dela. Eu fiquei na minha posição de sempre, na frente dos meus próprios documentos, lendo cada linha. Minha irmã entrou com falência numa terça-feira. Não me ligou. Eu também não liguei. A Gillian me ligou num sábado. Eu quase não atendi. Ela é filha do tio Roy, tem 29 anos, trabalha como socorrista em Allenton, e é o tipo de pessoa que pensa antes de falar e sustenta o que pensa. Depois do jantar de aniversário, ela tinha ficado em silêncio. Um silêncio que podia significar qualquer coisa: lealdade a Lorraine, confusão, julgamento, eu não sabia. Eu preciso falar uma coisa, ela disse. Tá. Eu acreditei na tia Lorraine quando ela disse que você estava causando problema por causa da casa. Quando ela disse que você estava sendo difícil, eu acreditei. Pausa. Eu devia ter te perguntado. Não perguntei. Desculpa.
Eu estava sentada no sofá da Ruti, com a caneca lascada na mão. Deixei o pedido de desculpas ficar no ar do jeito certo sem interromper, sem aliviar, só existindo por tempo suficiente para respeitar o custo dele. Você está perguntando agora, eu disse. Isso já conta. Seu tio Roy disse para você ir no jantar de domingo lá na casa dele. Só a gente. Ele vai fazer carne assada. E deixa eu te dizer uma coisa sobre família. Não a família em que você nasce. A família que você escolhe manter. Aquela que aparece depois do barulho. Depois das assinaturas falsificadas, das armadilhas na mesa de jantar, das portas batendo, e de tudo que tenta te tirar do lugar. A família que liga num sábado dizendo, eu errei. Vem comer. Jantar de domingo na casa do tio Roy. Sem Geraldi. Sem Denise. Sem emboscada. Só carne assada e gente que realmente falava o que queria dizer. Eu levei o bolo de limão. Receita da vovó. O tio Roy comeu 2 fatias e não pediu desculpa por nenhuma delas. A ordem do tribunal saiu numa segunda-feira. Na terça tarde, eu estava de volta na minha própria varanda com um novo jogo de chaves, o terceiro, se você estiver contando. O chaveiro já estava guardando as ferramentas quando terminou. Os Peterson tinham levado as caixas uma semana antes. A Kate deixou um bilhete em cima da bancada da cozinha. Desculpa por tudo. A torneira agora funciona perfeitamente. Ela assinou com um sorriso desenhado. E isso me surpreendeu. Não porque eu não achasse que ela pudesse sorrir, mas porque, depois de tudo que ela viveu, ainda teve energia para gentileza. Isso fez eu gostar dela ainda mais. Eu entrei. O corredor cheirava a madeira antiga e limpador de limão. O terceiro degrau rangeu quando eu pisei. A luz da tarde atravessava a janela da cozinha exatamente naquele ângulo que eu lembrava a luz das 16h17, que transforma o armário em ouro por poucos minutos antes de ir embora. Coloquei a caixa de receitas no balcão. Enchi a caneca lascada com água. Não café, só água. Porque algumas coisas não precisam de estímulo. Só precisam estar na sua mão. Fiquei ali na minha cozinha respirando. A Ruti veio jantar naquela noite. Trouxe vinho barato e um pãozinho enrolado num guardanapo de pano. Para não perder a tradição, ela disse. Eu fiz frango com limão da receita da minha avó, a mesma ficha com a anotação na margem que eu só tinha anotado depois de anos. A Ruti arrumou a mesa. A gente comeu no balcão porque eu ainda não tinha colocado a mesa de jantar de volta no lugar, e nenhuma das duas achou isso importante. Ela mordeu o pão e disse. Esse aqui ficou melhor que o tanque de vinho de 2019. Aquele estava agressivo demais. Eu ri. De verdade. A primeira risada de verdade em muito tempo. O risco no Subaru ainda estava lá. O limpador ainda fazia barulho. A caneca ainda tinha rachadura. Mas tudo o que importava estava exatamente onde sempre esteve. Gerald Pratt foi condenado numa quarta-feira de outubro. Eu não fui ao julgamento. A ele me ligou da escadaria do fórum, e eu fiquei na minha cozinha ouvindo, com a caneca lascada na mão. Ele se declarou culpado de falsificação e fraude. A juíza, Carol Renhard, segundo a Ellen, com a delicadeza de uma grampeadora, o condenou a 18 meses de prisão estadual e restituição integral. 23 mil da margem que ele desviou. 18 mil da minha poupança. Mais custos judiciais. 18 meses. A Ellen disse que a juíza não ficou nem um pouco impressionada. O Vince Cletty perdeu a licença de tabelião e levou uma multa de $6.000. Não contestou. Provavelmente porque não há muito que contestar quando o próprio registro mostra que ele reconheceu uma assinatura sem o signatário presente e ainda por cima a pessoa que pediu isso foi a mãe dele. Lorraine não foi processada. O promotor do distrito emitiu apenas uma advertência formal. Ela tinha participado sabendo o que estava acontecendo, mas, na visão do Ministério Público, não havia prova suficiente de que ela entendia toda a extensão legal do que estava fazendo. Ela não foi para a prisão. Mas a advertência ficou registrada. E os $18.000 que ela deixou o Gerald tirar da minha conta não voltaram mais. 18 meses de prisão por $18.000 e uma assinatura falsificada. A conta tinha um tipo estranho de simetria, quase irônica.
A Ellen disse, ele deve cumprir uns 12 meses com bom comportamento. Eu respondi, ele não tem bom comportamento. Esse é literalmente o problema. Ela riu. Eu peguei a caneca. A rachadura ainda estava lá. O café ainda estava bom. Deixa eu te contar como o mundo fica quando você para de segurar tudo sozinha para os outros. Ele fica assim, jantar de domingo na casa do tio Roy, uma vez por mês. Carne assada, bolo de limão. A Gillian traz pão da padaria da cidade. A gente senta numa mesa menor que a da minha mãe, mais barulhenta também, e fala de coisas pequenas. Que, no fundo, são as coisas mais importantes. Fica assim, uma conta bancária com um único nome. O meu. Fica assim, uma fechadura nova na porta e um alerta de fraude no cartório, que me manda e-mail toda vez que alguém tenta registrar qualquer coisa contra o meu imóvel. Eu ativei isso numa terça-feira. Levou 4 minutos. E eu pensei em como esses 4 minutos teriam me poupado um mês inteiro de destruição. Se eu soubesse antes. Mas eu não sabia. Agora eu sei. Eu e Lorraine não nos falamos. Eu não bloqueei o número dela. Também não disse que ela morreu pra mim. Eu simplesmente parei de ligar e ela também. O silêncio entre nós não é raiva. É só verdade. Eu e a Denise também não nos falamos. Mas esse silêncio é diferente. O dela tem arestas. A Ruti disse uma vez, você não perdeu a família. Você editou ela. Eu falei que preferia a palavra revisada. Ela jogou um pãozinho em mim, de leve. A gente ainda está discutindo isso. Eu troquei todos os usuários autorizados das minhas contas. Atualizei os documentos da minha LLC. Comprei um tapete novo para a porta. Não tem frase nenhuma. Só um tapete. E eu gostei disso. Encontrei mais uma coisa na caixa de receitas. Era um sábado de manhã. Luz de outubro entrando pela cozinha mais fria, mais fina que a de verão, daquelas que fazem você querer um casaco leve. Eu estava procurando a receita de pão de milho. O tio Roy tinha pedido. Virei até o último cartão da caixa. Não era receita. Era um bilhete. A letra da minha avó, menor do que o normal, escrita em tinta azul no verso de uma ficha de geleia de maçã. Você tem o direito de ficar com o que construiu, mesmo das pessoas que você ama. Eu fiquei ali na cozinha. A caneca lascada na mão. A luz atravessando o balcão como sempre atravessou. A casa quieta, exceto pelo terceiro degrau da escada que ainda rangia sozinho porque casas antigas também têm opinião. Eu não sei se ela escreveu isso pensando em mim. Ela morreu antes da venda da casa, antes do Gerald aparecer com anel, perfume e vocabulário de fachada. Ela não podia saber. Mas ela sabia de alguma coisa. Ela sempre sabia. Eu coloquei o cartão de volta na caixa. Fechei a tampa. Algumas receitas não são de comida. Quero te contar uma última coisa. Eu não levantei a voz. Eu não perdi a minha casa. Eu não dei para minha mãe o espetáculo que ela já tinha ensaiado, nem para minha irmã o silêncio em que ela sempre apostou. Eu só parei de sustentar uma história que nunca foi minha para carregar. Minha avó guardava uma caixa de receitas. Minha mãe guardava uma filha favorita. Eu guardei a escritura. E no fim, a mulher do papel, da documentação, acabou sendo justamente a que eles deviam ter levado a sério desde o começo. Depois da sentença, no fim de semana seguinte, eu fui até uma loja de ferragens. Precisava de uma fechadura nova para a porta dos fundos, uma que eu tinha esquecido na primeira rodada de trocas, porque até a mulher mais cuidadosa passa por cima de uma porta quando está ocupada fechando outras. O atendente olhou a fechadura na minha mão e perguntou: tá trocando uma antiga, ou só um hábito? Eu respondi alguma coisa curta. Ele não entendeu. Tudo bem. Eu entendi. 8 anos juntando dinheiro. 10 dias de caos. Uma LLC. E uma caneca lascada que sobreviveu a tudo isso sem mudar de lugar. Eu voltei dirigindo no Subaru. O risco ainda estava lá. O limpador ainda fazia barulho. O terceiro degrau ainda rangia.
A caixa de receitas da minha avó continuava na bancada, onde sempre esteve. A luz entrando pela janela da cozinha ainda chegava na hora certa. Algumas coisas quebram. Outras ficam de pé. Agora eu sei a diferença. Se essa história ficou com você de alguma forma, entra para nossa comunidade deixando o like e se inscrevendo para mais histórias reais, cruas, de mulheres que aprenderam a não se calar. E como sempre, obrigada por ter ficado aqui comigo. O café ainda está quente, a caneca ainda está lascada. Até a próxima!